Doutora médica, doutor médico, sejam todos muito bem-vindos à Academia de Direito Médico para Médicos, agora no curso sobre a responsabilidade civil médica exclusivamente para médicos. Eu, professor Wendel, agradeço efusivamente a sua presença aqui conosco e a confiança pela escolha acadêmica do nosso curso. Muito obrigado, vamos direto ao ponto, vamos direto àquilo que pode ajudar, aquilo que vai auxiliar, colaborar, senhoras e os senhores aí, na prevenção de ações civis indenizatórias, de processos criminais, representações no Conselho de Medicina, etc, etc, etc. Vai auxiliar os senhores como peritos judiciais, assistentes técnicos, médicos como auditores, gestores de clínicas, hospitais, etc, etc, etc. Vamos direto ao ponto e nesse módulo número 1 aqui, eu vou depois chegar lá, eu vou apresentar o módulo, eu vou apresentar o curso, eu vou apresentar tudo aqui. Só que eu quero, vamos dizer assim, eu quero trazer uma ideia aqui de uma maneira, vamos dizer assim, mais verbal aqui, sem apresentar ainda os nossos slides. Eu quero dizer o que me trouxe aqui nesse módulo inicial, na verdade, o que está me trazendo a estudar o direito médico ultimamente, que é a questão do dever informacional. Então vamos lá, vamos para um raciocínio aqui, que ele foi desenvolvido, eu desenvolvi esse raciocínio no mês de outubro passado, do ano de 2022, no Conselho Federal de Medicina. Eu tive a honra de ser convidado para lecionar no 3º Fórum de Infectologia do Conselho Federal de Medicina para falar sobre a autonomia jurídica, a autonomia médica, ou seja, como se dá o exercício da profissão médica frente ao direito, né? Quais são as consequências do exercício da medicina perante a lei brasileira. Foi sobre isso que eu fui falar lá e eu desenvolvi um raciocínio lá que eu gostaria de desenvolver aqui com os senhores para a gente iniciar o nosso curso, que é bem longo, é uma jornada bastante, vamos dizer assim, bastante alongada, densa, não é? Mas que vai entregar para os senhores aí, é o meu objetivo, o melhor direito médico possível, tá? Então qual que é o ponto aqui? O ponto é o seguinte, todos nós sabemos que o fator central de deflagração, de surgimento da responsabilidade civil médica, ou seja, do dever que o médico tem de pagar uma indenização para o paciente, todos nós sabemos, né, que classicamente, né, o fator principal é o erro médico, ou seja, a culpa do médico, né, a negligência, a imprudência ou a imperícia com a qual o médico executa um ato médico e gera um dano para o paciente. Tá? Esta culpa médica, ela traduz um erro médico e esse erro médico é uma das causas da responsabilidade civil, ou seja, do dever que o médico tem de pagar uma indenização para o paciente. Ponto. Quanto a isso, nenhuma dúvida. Ocorre que ao lado do erro médico, né, juntamente com o erro médico, paralelamente ao erro médico, há um outro fator de responsabilidade civil, ou seja, há um outro fator que leva o médico a ter que pagar uma indenização ao paciente, que ele vem, vamos dizer assim, ele tem tomado corpo, né? Ele vem ganhando força, né? Ele vem ganhando nos últimos tempos vamos dizer assim, um poder, né, na deflagração da responsabilidade civil médica muito grande, né? Ele vem se evidenciando como um fator de causação de responsabilidade civil médica muito, vamos dizer assim, muito forte, né? E esse fator é o dever informacional não devidamente cumprido, ou aquilo que se denomina negligência informacional. Vamos lá. Sabemos todos, né, que é dever do médico prestar ao paciente todas as informações acerca do diagnóstico, acerca do tratamento e, se possível, acerca do prognóstico com relação àquela patologia que será tratada. E, uma vez não executado esse processo informacional, a gente tem chamado de processo informacional, ou seja, levar ao paciente de uma maneira, vamos dizer assim, concatenada, articulada e cuidadosa, né, as informações a respeito do tratamento a que o paciente se submeterá. Se esse processo informacional, né, se essa transmissão de informações a respeito da terapêutica médica não for realizada a contento, o que eu estou querendo dizer é, e a gente vai avaliar isso aqui com cuidado, tá? O que eu estou querendo dizer é, o não cumprimento desse processo informacional, né,
da transmissão dessas informações cuidadosas a respeito do tratamento que será aplicado ao paciente, pode ser, ao lado do erro médico, uma causa de responsabilidade civil. Ou seja, uma outra hipótese, uma segunda hipótese de deflagração do dever que o médico terá de pagar indenização ao paciente. Acontece o seguinte, acontece que, como eu já disse, esse segundo fator, ou seja, a negligência informacional, o suposto, o alegado não cumprimento do dever informacional de maneira exauriente, tem ganhado, tem vindo com uma força que, para mim, tem extrapolado um pouco ultimamente. Tem esse dever informacional tem atuado ultimamente na jurisprudência brasileira, dos tribunais brasileiros, com uma força que, sob o meu ponto de vista, está extrapolando um pouco no sentido de gerar a responsabilidade civil para os médicos. Por quê? Porque lá na questão do erro médico, a gente vai ter algo que é delimitador sobre se o médico vai ou não pagar a indenização. O que é o fator delimitador se no erro médico o médico terá ou não que pagar a indenização? A perícia médica. Então, no mais das vezes, a gente sabe, eu estava numa aula no sábado, ainda passado agora, de um médico perito, e ele deu um dado ali, ele tem um curso muito bom sobre perícia médica, e ele deu um dado interessantíssimo. Ele falou que em 96% dos casos, os juízes acolhem os laudos periciais nas ações civis indenizatórias por erro médico. Então, se a perícia delimitou que houve erro médico, o juiz, em 96% dos casos, ele julga procedente a ação civil indenizatória e condena o médico a pagar a indenização. De outro lado, se a perícia vem e delimita que naquele caso não houve erro médico algum, não houve negligência, não houve imprudência e não houve imperícia por parte do médico, segundo esse dado trazido pelo doutor médico lá que ensina perícias judiciais, em 96% dos casos também, o juiz acolhe esse laudo pericial e julga improcedente a ação civil indenizatória do paciente nessa ação que apura responsabilidade civil por erro médico. Muito bem. Então, aqui, quando a gente está falando de erro médico, o que eu estou querendo dizer é, a gente tem, ainda que com, vamos dizer assim, ainda que com uma pequena instabilidade, uma mínima instabilidade, porque nem tudo tem uma segurança absoluta, quando a gente está falando de erro médico, a gente está falando de um fator que gera responsabilidade civil, uma vez atestado esse erro médico por meio de perícia judicial. Perfeito. Então, tem todo um trabalho de instrução probatória, de colheita de prova ao longo do processo, que vai gerar, ao cabo das contas, um conjunto, um acervo probatório dentro da ação civil indenizatória, e esse acervo probatório, esse conjunto de provas, provas orais, provas documentais e provas periciais, especialmente a prova pericial, todo esse conjunto de provas será entregue nas mãos do juiz, despontando, no mais das vezes, com uma certa segurança, pelo menos uma certa segurança, pela ocorrência de um erro médico, e aí a ação civil é procedente, ou pela não ocorrência desse erro médico, e aí a ação civil é improcedente. O que eu estou querendo dizer é, quando a gente trabalha com uma causa envolvendo o erro médico, a gente tem, ao longo do processo, a construção de um acervo probatório, que vai dar alguma segurança para as partes envolvidas e para o magistrado, na delimitação se houve ou não o erro médico, e a partir daí se a ação é procedente ou improcedente. Ponto. Essa é a primeira hipótese de responsabilidade civil médica, o erro médico. O que já tem uma grande dificuldade aí para a gente poder concluir se haverá ou não a responsabilização civil. Deixado de lado o aspecto do erro médico, a gente vai para o segundo fator de geração de responsabilidade civil. A segunda hipótese, a segunda vertente, a segunda causa de
de responsabilidade civil médica. O segundo fator que gera, né, que deflagra a responsabilidade civil médica, que é exatamente o dever informacional não devidamente cumprido. A negligência informacional. Esse processo informacional acerca do tratamento que será dirigido ao paciente não devidamente exaurido, não devidamente cumprido. E aí a gente tem um problema que a gente está vivenciando esse problema. E qual é? A gente nem sempre tem a segurança, né? Uma segurança, vamos dizer assim, total, né? Uma segurança cabal. Nem sempre dentro dos processos judiciais é possível a gente delimitar, né, se esse processo informacional ele foi cumprido de uma maneira completa ou não, né? Nem sempre isso vem documentado no processo, né, por meio do denominado termo de consentimento livre e esclarecido, né? E muitas das vezes ainda, mesmo vindo o termo de consentimento livre e esclarecido devidamente preenchido, né, e assinado pelo paciente, muitas das vezes nós ainda temos a alegação de que esse termo ele é genérico, ou seja, ele não foi às minúcias, ele não foi aos detalhes do tratamento do paciente. Então o paciente, mesmo depois de assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, quando assina, quando esse documento ele é colocado para assinatura do paciente e ele assina, quando ele assina, ainda quando ele assina, existe a alegação de que ele teria sido vago, genérico e que, portanto, o paciente não teria sido, de fato, efetivamente informado. E essa não informação efetiva, né, esse dever informacional não eficazmente realizado na visão do paciente, gera, segundo ele, também uma forma de responsabilidade civil médica, o dever do médico pagar indenização por aqueles danos que ele suportou, né, que não são derivados de erro médico, portanto não há culpa médica nessa situação, são no mais das vezes danos iatrogênicos, mas que, segundo ele, paciente, não foram devidamente informados, né, quando da contratação daquele tratamento médico e que, portanto, em vista dessa negligência informacional, ele teria direito a uma indenização. Bem, se eu estou sendo claro, eu acabei de colocar para os senhores as duas formas, né, as duas hipóteses, os dois fatores geradores de responsabilidade civil médica. Quais? O erro médico de um lado e, de outro lado, a negligência informacional ou o dever informacional não devidamente cumprido. Eu acabei de colocar esses dois fatores para trazer para os senhores qual foi o raciocínio que eu desenvolvi a partir daí, né, a partir dessa bifurcação de fatores que geram a responsabilidade civil. Eu tratei dessas duas hipóteses, desses dois fatores, para cuidar daquilo que o Conselho Federal de Medicina me solicitou, que era tratar da autonomia médica, da autonomia jurídica médica. Eu vou contar para as senhoras e para os senhores como é que foi esse encontro no Conselho Federal de Medicina no nosso próximo bloco. Agora nós vamos fazer um cafezinho. Bom café!